Então vamos lá, pessoal. Dando continuidade agora, nós vamos ver vetores de caracteres. Então, tem uma diferença bem legal aqui em relação a vetores numéricos, tá legal? O vetor de caractere, quando você termina de jogar uma palavra dentro de um vetor, as linguagens de programação elas criam um símbolo para dizer que o caractere parou ali. A gente chama de null, tá? De maneira genérica, né? Mas cada linguagem vai usar o seu símbolo, tá legal? Então nós vamos entender isso agora. A diferença é essa, mas é a mesma lógica. Então uma palavra, ela é um vetor de caracteres, é uma sequência de caracteres, beleza? E quando tiver o último caractere, normalmente as linguagens de programação colocam lá. A gente vai botar o barra zero aqui, tá? Que é utilizado pelo C. Mas vamos dizer que coloque um null, beleza? Um caractere especial avisando, ó, acabou de usar o vetor de caracteres. Nós vamos ver isso por meio de um exemplo, tá? Tudo aqui a gente dá exemplo, não se preocupe. Então tá lá, pessoal. Vamos à teoria aqui, ó. Uma variável literal pode guardar apenas um caractere, nós já vimos, né? Que nem a numérica, né? Ou um conjunto de caracteres formando uma palavra ou uma frase. Então, a variável literal, a gente pode ter uma variável que guarda só um caractere e a gente vai ter o vetor que vai guardar um conjunto de caracteres, mesma coisa que o numérico lá, né? Então, uma palavra ou frase, né, podem ser interpretadas como uma sequência de caracteres, também são chamadas de string, né? Isso aí a gente já falou lá no início, né? Então tá lá, ó. Um string pode ser interpretado como vetor de caracteres. Então, uma palavra é uma sequência de caracteres, é um vetor de caracteres, né? Exemplo de declaração de iniciação de uma variável do tipo literal. Então tá lá, ó. Você diz lá, ó, aux caractere, né? Aux recebe a letra A. Então o que acontece na memória? Você tem uma variável aux que aponta para uma área da memória, né? Esse quadradinho é um endereço de memória específico, né? E lá a gente vai lá e joga o A, beleza? Esse é o 1001, seria o endereço de memória. Ele vai lá e joga o A, beleza? É basicamente isso. Uma variável é isso, né? É um endereço de memória que a gente tem uma maneira de se referir a ela bem amigável, né? Que é a aux, por exemplo. Pode ser qualquer nome, né, pessoal? Não se prendam aqui aos nomes das minhas variáveis. Isso aqui é o nome que eu atribuo, mas vocês podem atribuir qualquer nome. Então vamos lá. Vetor de caracteres, ó. Para manipular strings, ó, o computador precisa saber onde a sequência de caracteres termina, beleza? Então, ó, podemos guardar o tamanho da string como fazemos com vetores em geral, né? Ou podemos colocar uma marca final da string, logo após o último caractere. Normalmente as linguagens de programação permitem isso, ó, já colocam para você lá, beleza? Então tá lá, ó, vetor de caractere. Então tá lá, ó, variáveis. Aí diz o seguinte, ó, P é um vetor de 10 caracteres. Estou dizendo aqui que é literal, beleza? É literal, né? Tem várias maneiras de simbolizar isso, né? Então tá lá, pessoal. Então P ele pode armazenar uma palavra ou um texto, né? Pode ter espaço, não tem problema nenhum, é considerado caractere, de até 10 posições, tá certo? Até 10 posições, ó. Aqui é o índice de P, né? Então vamos botar aqui, ó. Isso aqui é o P e eu tenho de 0 a 9 posições. Então seriam 10 posições, né? Eu tenho uma posição de 0 a 9, então eu tenho 10 caracteres, eu posso botar até 10 caracteres, ó. E nisso eu digo o seguinte, ó, leia P. Então a maior parte das linguagens permitem que você leia um caractere assim, beleza? Nós vimos que no numérico lá a gente tem que botar uma estrutura para, né? Porque ele considera cada posição isoladamente. Só que as linguagens de programação já fazem isso para você quando é caractere. Se você disser que é um vetor de caractere, você pode ler direto esse vetor, ó. Aqui eu estou lendo direto o vetor. Lá quando ele é numérico, eu li posição a posição, beleza? Então o que vocês têm que entender? Que as linguagens de programação já proporcionam algumas estruturas para otimizar a tua vida, facilitar a tua vida. Porque já sabe se é um vetor de caractere, na verdade você vai colocar uma palavra ou um texto ali. Então você pode fazer assim, ó, leia P. Aí o cara foi lá e digitou teste. Tá? Eu estou dando exemplo aqui, o cara digitou teste lá, o usuário. O que a tua linguagem de programação faz? Ela vai lá e joga teste na memória, ó. Ela vai lá e joga na posição 0 o T, na posição 1 o E, o S, o T, e aqui ó, ele coloca o null. O que é o null? É um caractere especial, vamos chamar de null aqui, né? É um caractere especial que é para dizer que terminou o meu caractere. Pô, mas isso é automático? É, as linguagens de programação fazem isso, tá? É só você ler qual é a sintaxe lá na linguagem de programação. Então, isso, repetindo, quando é vetor numérico, a gente faz uma estrutura para, né? Sei lá, while ou qualquer coisa do tipo, e vai jogando posição a posição. A tua linguagem exige isso. Mas quando é vetor de caracteres, ele sabe que cada letra vai cair num quadradinho lá da memória, num índice da memória, né? No espaçamento, né? Numa memória reservada, né? Então ele já faz isso automaticamente para você. Essa é a grande sacada. Então as linguagens de programação, elas otimizam a execução dessa forma, beleza? Fica mais fácil para você. Tá legal? Então, ó,
É basicamente isso. Então aqui termina o nosso algoritmo. Então lembre-se dessa diferença, beleza? Tranquilo? Então, pessoal, vou encerrar aqui. Daqui a pouco a gente vai ver um exemplo, né, de execução de vetor de caractere. Beleza? Não percam. Até mais.